bem? Nós estamos de volta com o nosso programa em destaque aqui na TV NGT. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. Nosso convidado, sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa. Ele estava falando uma coisa interessantíssima, que é a questão da pesquisa, você ligando o comportamento ao limite de informação e, logicamente, qual é o resultado disso na prática. Ele estava falando sobre o usuário de transporte coletivo na questão da mobilidade urbana, que é o grande assunto do momento. Fábio, por favor. Vamos entender um pouco o lado, tentar se colocar no lugar do outro, no lugar do usuário. A angústia que um usuário de transporte público em qualquer grande capital do Brasil afora tem ao ver o trânsito parado diariamente, né? Não enxergar uma expectativa clara de mudança, isso é angustiante para ele. Muito. Nós vemos muitas transformações nessa área pelo Brasil afora, né? Mas essa angústia, ela é comportamental e ela é fruto de uma falta de comunicação clara. A gente vê muito por aí afora, né? Os grandes problemas dessa angústia da opinião pública, das cobranças das pessoas, que originaram até as manifestações de rua de julho, né? Muito por conta da falta de informação. O que é essa angústia? A angústia é não ter, de forma clara, a perspectiva de alteração do cenário que as pessoas convivem, né? Se eles tiverem informação clara de que nós estamos passando por um problema aqui agora, mas ele é momentâneo, mesmo que ele seja momentâneo por 1 ano, por 12 meses, 13 meses, 14 meses, mas ele está claro para ele ali que essa angústia vai ser eliminada porque ele tem um horizonte para pensar, minha solução está ali na frente. Então, eu acho que os governos, com essa massa de informação que tem por aí, sabe muito bem o trânsito das pessoas de um lugar para o outro pelo uso do cartão, né? Está o bilhete controlado único, isso. por ele está controlado. Pode ter um sistema de informação mais adequado, né? Para poder reduzir essa angústia. Às vezes as pessoas estão preocupadas os governantes estão preocupados mais em fazer a obra, né? E prestar conta do que está fazendo, sem dar uma perspectiva de transformação futura. E quando que é? Sem falar, é só lá na Olimpíada. Não, peraí. Essa transformação, ela tem um processo, a gente está melhorando aqui agora. Eu vejo as transformações no Rio de Janeiro. Já. Eu consigo ver. O usuário também vê. Mas, quando ele não vê uma perspectiva futura recente de transformação com soluções, ele começa a reclamar até daquilo que ele vê já concluído, né? E isso é comportamental, né? Você tem uma coisa na comunicação que é um tripé muito importante: conhecimento, linguagem e noção de realidade. Todo mundo tem uma percepção de realidade. A realidade ela é construída. Até o louco tem uma realidade construída na sua cabeça. Só que a realidade é só dele. Sem dúvida. Né? Sem Por dúvida. isso que é louco, porque aquela realidade que ele constrói na própria mente é só dele, de mais ninguém. A partir do momento que eu tenho 5 pessoas com uma construção de uma realidade clara para os 5, você começa a ter a formação da opinião pública. É ali a origem. E aí vai aumentando esse grupo. Como é que é a realidade para o usuário de transporte público no Brasil? Essa construção foi desenvolvida ou por processo de comunicação ou por ausência dele. Exatamente. E a pesquisa entra aí para poder sondar essas construções. Quer dizer, na verdade, há uma questão da percepção versus a realidade. Sim. Não é? Em algum momento, elas se confundem até. Agora, é importante que haja, por parte daquela pessoa, no caso a gente está citando da mobilidade urbana, que ela tenha a percepção e a certeza de que aquela realidade de ficar, às vezes, horas no trânsito pode mudar. Ou então ele sofre um processo de acomodação. Exato. Não é? E a pesquisa pode identificar isso perfeitamente. Que a verdade, Fábio, é que hoje as empresas, elas não dão um passo, elas não lançam um produto que não faça uma pesquisa, por mais simples que seja. Então é a hora também do gestor público, seja ele municipal, estadual, federal, estar envolvido com esse tipo de trabalho, porque ele faz com que haja uma melhor gestão, um desperdício muito menor, foco naquilo que precisa. Por exemplo, você falou da Olimpíada.
Eu, particularmente, acho que a Olimpíada já começou. À medida em que as coisas que estão acontecendo, o objetivo é ficar pronto no momento olímpico. Mas ela já começou. As coisas já começaram a acontecer. E isso é o quê? Você tem uma percepção de que está acontecendo e que eu estou animado para ver o que vai acontecer, o que é essa realidade. Exatamente. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. E essa questão da realidade construída na cabeça das pessoas, quando você faz a pesquisa, e aí está o principal papel da pesquisa, é mostrar ou para o empresário, ou para o governante, né, para o executivo, qual é a realidade das pessoas, do público. E ele compara aquela realidade com a realidade dele. Uhum. Então, por exemplo, eu vejo muito assim, poxa, o empresário dizendo, mas eu faço tudo direitinho e as pessoas enxergam de outro jeito. É porque ele não explicou direito. Não explicou direito. Então, a realidade que foi construída na cabeça das pessoas não é a realidade dele. Tem que ajustar. Tem que ajustar essa história. E isso acontece muito com o governo, né? Muito, muito, muito mesmo. E isso, de uma certa forma, é perigoso. Porque às vezes pode ir por um caminho errado e a volta custa 3 vezes mais. Agora, nem tudo é assim, né? Nem tudo é assim. Agora, aí, Fábio, pois não, foi não. Não, é porque tem realidades que batem com o que está acontecendo mesmo. Exatamente. Está construído na cabeça das pessoas Exatamente, e o de fato. Exatamente. Agora, aí vem a pergunta, Fábio, de tudo isso que você está falando, do como. Não é isso? Como? E aí? Como é que faz isso? Como é que se dá isso? Como é que acontece isso? É uma informação qualitativa, né? É uma informação qualitativa. E aí, as pessoas são muito ligadas no processo quantitativo de pesquisa. Números. Tem sede de número, informação, indicador e etc. Mas, às vezes, as maiores explicações comportamentais estão nos processos qualitativos. Quando a pessoa, em vez de falar assim, que rejeita, e você ouve 1000 pessoas e diz 70% rejeita, beleza. Por que rejeita? Qual é a razão desse comportamento? E aí, esse processo qualitativo, em que você investiga os porquês, e é um trabalho muito parecido com aquela conversa com criança, que ela vai perguntando por quê toda a vida, né? E você vai perguntando isso para o usuário para poder ir conhecendo as razões das razões. Né? Então, você faz isso por quê? Aí ele explica, por que você faz isso então? E vai perguntando, aprofundando a questão até descobrir causa das causas. Ô Fábio, uma outra coisa também muito importante que eu gostaria de destacar contigo é a questão dos indicadores de consumo, né? Como é que é esse processo, como é que isso acontece, como é que isso se dá? Mas nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos para que você possa nos falar sobre isso. Nós estamos aqui no programa Em Destaque, na rede NGT. Não saia daí. Nosso convidado, o sociólogo Fábio Gomes, diretor-presidente do Instituto Informa. Já retornamos.